Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre o resultado do primeiro TRI da AES Brasil e vamos entender aqui como foi os balanços da empresa. E antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal irá comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa e também trazer notícias do mercado financeiro. Além disso, vocês irão acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira no médio a longo prazo, ou seja, entre 10 a 15 anos. E também vocês terão acesso aqui ao grupo do canal, onde vocês irão receber notícias em primeira mão. E o link vai estar na descrição desse vídeo. Tem também o site, onde você irá ter acesso a diversos conteúdos, entre eles indicações de livros, margem de segurança, ou seja, terá acesso aqui à planilha com as ações que ficam no meu radar, já calculado o valor intrínseco e também o preço teto dessas ações. Tem também uma calculadora de juros compostos para você realizar suas provisões aí de investimentos e também um conteúdo aqui de indicadores fundamentalistas. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, o primeiro ponto que a gente vai observar em relação a esse vídeo é que o vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou de venda. Ponto que a gente vai observar é que os papéis nos últimos dias apreciou aqui bastante, mais de 13%, nessa apreciação, e um ponto interessante é que nessa apreciação não tem nada a ver com os resultados apresentados da empresa, que reportou aqui um prejuízo, ou seja, queda, melhor dizendo, de 15%. Então, ela reportou lucro líquido de 68 milhões de reais, não foi prejuízo, foi um lucro líquido de 68 milhões de reais, porém 15% abaixo do que foi reportado no primeiro TRI de 2022, que foi de 79 milhões. Então essa apreciação não se deu através dos resultados da empresa, mas sim uma especulação no mercado que está surgindo aí uma parceria, ou seja, a AES Brasil está procurando um sócio para poder fechar capital. Vou deixar aqui um vídeo no canal que eu comentei sobre isso e vai estar aqui acima. Então acesse aí e veja a notícia sobre esse detalhe. Porém, EBITDA aqui consolidada de aumento de 31% em relação ao primeiro TRI de 2022 e reportando aqui 409 milhões de reais em sua EBITDA. Então, um crescimento muito interessante da sua EBITDA, porém, lucro aqui 15% a menos do que foi reportado no primeiro trimestre de 2022. Se a gente observar a margem líquida da empresa, cresceu 30%, isso devido ao segmento aqui de energia eólica, que teve aqui um incremento de 108 milhões de reais e chegou aqui aos patamares de 560 milhões de reais no primeiro TRI de 2023, em relação ao primeiro TRI de 2022, que reportou 432 milhões de reais. Então, um crescimento de 30% na sua margem líquida, muito boa, muito interessante. E a gente vai observar, em relação ao fluxo de caixa, um crescimento bem interessante. Dezembro de 2022, fechou aqui o ano com 4,3 bilhões de reais em caixa e agora 4,5 bilhões, reportando aqui até março de 2023. E aqui, captação e amortizações de 881 milhões de reais, geração de caixa operacional de 342 milhões de reais e investimentos, realmente a empresa investe bastante, 855 milhões. E para amortizações em 2023, é esperado aqui, em relação ao seu caixa, 529 milhões de reais. Então, dos 4,5 bilhões de reais do seu caixa, destinado à amortização de dívidas, praticamente 530 milhões de reais. Em investimentos, a gente observa absurdos aqui, 2 bi. Então a empresa investe bastante ano após ano. E contas reservas aqui de 587 milhões de reais. Então o fluxo de caixa consegue ter um forte fluxo, fazendo com que ele honre aqui suas despesas e também seus projetos de investimento. Se a gente olhar aqui a alavancagem da empresa, ela se encontra bastante alavancada. E o que a gente vai perceber é que nesse momento, no primeiro TRI de 2023, a gente observa a dívida líquida sobre sua EBITDA ajustada nos patamares aqui de 3,45 vezes. E se a gente observar a dívida líquida da empresa, chega aqui aos patamares de 4,2 bilhões de reais. Então, de fato, a empresa aqui é bastante alavancada, isso devido aos grandes projetos de investimentos que a empresa vem realizando. Então, aqui é uma empresa para o futuro. No momento, ela não gera bons lucros, não distribui bons dividendos, porém investe bastante em energias renováveis. E aqui o endividamento da empresa, se a gente observar ao longo do trimestre, a alavancagem da empresa e essa dívida consolidada, chega aqui no primeiro trimestre de 2023 a um total de 7,4 bilhões de reais. E se a gente observar, a dívida líquida sobre a EBITDA ajustada chega aos patamares de 5,42 vezes. Então, de fato, há um endividamento muito forte aqui da empresa e esse endividamento representa na prática que a empresa, em mais de 5 anos,
ela precisa para honrar todas as suas dívidas, considerando seu forte fluxo de caixa. E aqui ao lado, como comentado anteriormente, é justamente as operações da AES Brasil. O cronograma de amortização dessa dívida, a gente observa aqui em 2023 não há nenhuma bronca e a gente viu já relatado aqui essa provisão de 529 milhões no fluxo de caixa no slide anterior. Então tem um caixa aqui que consegue honrar essa dívida tranquilamente, porém a gente observa que em 2024 e 2025 há aqui uma dívida de previsão acima de 2 bilhões de reais e em 2025 há quase 3 bilhões de reais de dívida para ser amortizada. Então, de fato, os próximos 2 anos serão bastante desafiadores para a AES Brasil e não teremos aí forte distribuição de dividendos nesse período, nem em 2023, nem em 2024, nem em 2025. Porém, muitos desses empreendimentos irão já começar a funcionar a partir de 2023, em 2025, e aí, no médio prazo, a longo prazo, ou seja, 2026, 2027, 2028, os acionistas irão começar a colher os grandes frutos da empresa e desses fortes investimentos. E, em relação a isso, crescimento, a gente vai observar que um dos seus empreendimentos tem aqui mais 154 megawatts de capacidade de instalação, e a gente observa que há um contrato aqui de 15 anos de suprimento, ou seja, energias aqui com 15 anos de receitas previsíveis. E se a gente observar, essa capacidade já instalada em construção aqui no Complexo Eólico Cajuína, que praticamente Cajuína 1 está quase concluído esse projeto. E esse fornecimento aqui vai iniciar de 77 megawatts a partir de junho de 2024. Então, de fato, a empresa ela tem projetos que serão entregues e já tem um crescimento de clientes nesse sentido. E aí a finalização das obras adicional, que adiciona aí 322 megawatts de energia eólicas no primeiro semestre de 2023. E se a gente observar, nesse projeto da Tucano, que é um projeto que irá incrementar 322 megawatts de energia na geração, a gente observa que está praticamente concluído e em operações aqui, basicamente 28 das 52 já em operação. Então, de fato, a empresa aqui já está com incrementos nas suas receitas previstas já para o primeiro semestre de 2023 e, consequentemente, quando finalizar o projeto, Tucano vai incrementar suas receitas já no médio prazo, ou seja, a partir do próximo ano. Cajuína 1 também já está quase aqui com 90% do projeto concluído e, consequentemente, vai incrementar lucros aqui no balanço da empresa, ou seja, receitas irão crescer, lucros também deverão crescer. Então, de fato, a empresa irá entregar bastante resultados no médio a longo prazo. O projeto aqui Cajuína 2 ainda falta muito tempo, 40% já concluído, porém aqui já prevê uma operação comercial a partir do segundo semestre de 2023, porém será um incremento nas receitas pouco significativas, porque ainda falta muito a ser concluído nesse projeto de Cajuína 2, mas, no entanto, se a gente observar no longo prazo, há uma perspectiva imensa. Então, como falado anteriormente, é uma empresa do futuro, então, caso você invista na empresa, você tem que visar o futuro. Neste momento, a empresa não vai entregar bons resultados. E o que a gente vai observar, 42% de crescimento na carteira varejista, ou seja, a base de clientes aqui, de contratos, vem crescendo e até abril, que foi reportado, chegou aos patamares de 207 clientes, sendo que em 2022 tinha fechado com 87 clientes. Então cresceu aqui 120 clientes de 2022, ou seja, dezembro de 2022 até o mês de abril, aumentando aqui uma capacidade de geração para esses clientes, ou seja, de 18,3 megawatts aqui sendo vendidos para esses clientes. Então, de fato, 207 clientes, unidades consumidoras 571 e em estados, 23 estados, em cidades, 175 cidades aí são contempladas com a geração de energias da AES Brasil. No operacional, o que a gente vai observar, há um maior nível de reservatórios nos últimos 10 anos da empresa. Então, de fato, a empresa está tranquila no seu segmento hidrelétrico e a gente vê 29% de energia gerada aí a mais e, de fato, a empresa está bem tranquila nesse sentido que em crises hídricas a gente viu sofrer anteriormente. Também a gente vê um crescimento aqui na geração de energia eólica. Se a gente comparar o primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2023, foi um crescimento de 136% na geração de energia eólica, se compararmos o primeiro TRI de 2023 com o primeiro TRI de 2022. De fato, há um crescimento muito forte e, consequentemente, esse crescimento na geração de energia vai conseguir honrar com ao crescimento da base de clientes. E aí, esses contratos,
relevantes aí foram, então, novos contratos, ou seja, houve um crescimento no nível de contratos totais, então cresceu aqui 3 pontos percentuais, se a gente observar o nível de contratação de energia hídrica, chegando aos patamares de 100%, e se a gente observar o nível de contratação total, chegando aqui a 96%. E se a gente observar também em relação a todos os segmentos aqui, houve esse crescimento, então, de fato, a empresa vem conseguindo captar clientes, vem conseguindo contratos interessantes e, consequentemente, seus projetos serão entregues e, basicamente, é notório aqui que a empresa vai reportar resultados bastante interessantes no médio a longo prazo. E, conclusão aqui para 2023, a empresa relata, no primeiro semestre, a entrega de 1 gigawatts com a Tucano e Cajuína, o projeto, já previsto para entregar no final do ano de 2023, e também, se a gente observar, em relação a novos ativos aqui de geração de energia eólica, um incremento de 456 megawatts de energia eólica. Geração comercial ativa no seu portfólio, além disso, 50% do projeto Tucano em operações de início dos testes em Cajuína, e também em relação aqui à integração, composição de estoque e recuperação de óleos. Então, de fato, a empresa ela visa esse crescimento e, além disso, reporta em relação a 2023, o primeiro trimestre de 2022, em relação ao primeiro trimestre de 2023, esse crescimento de 31% na sua EBITDA. Então, de fato, a empresa vai crescendo pouco aos poucos e, consequentemente, vai apresentar bons resultados no longo prazo. E aí o que a gente vai observar em relação à sua margem de segurança é que a empresa, neste momento, ela apresenta uma margem de segurança negativa de 55%. Isso significa que o valor intrínseco dela é de R$ 5,77 e, em comparação às cotações atuais, de R$ 12,81, com essa forte apreciação que houve nos papéis, chegou aqui a uma margem de segurança bem negativa. Por quê? Porque, basicamente, a empresa ela tem apresentado balanços fracos e, consequentemente, fortes altas aqui por causa de especulações de fechamento de capital. E, além disso, a empresa tem precificado em torno de 12 a 13 reais, precificando aqui esse forte crescimento da empresa, porém há uma bronca aí em relação à sua alavancagem. Então, de fato, a empresa está muito alavancada, uma dívida muito alta que tem que ser honrada. Então, é esperado também que, mesmo quando ela entregar esses fortes investimentos que ela vem fazendo, ou seja, esses projetos, e aumentará suas receitas, porém o lucro ainda continuará fraco, porque ela precisa pagar e honrar essas dívidas e, consequentemente, os dividendos irão continuar fracos, os lucros continuarão fracos, porque toda a receita, basicamente, majoritariamente, vai ser destinada para pagar suas dívidas. Então, no longo prazo, ter foco ter a mentalidade de sócio da empresa, caso você seja sócio da AES Brasil ou pensa em ser sócio da empresa, ter ações dela. Então, ter essa mentalidade de sócio e ficar firme aqui para os próximos 10, 15, 20 anos com a empresa. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.